Bem-vindos ao Jornal da Noite. Há um mês foi abaixo o quadro elétrico de todo o país, como nos recordamos. O apagão custou pelo menos 2 mil milhões de euros às empresas portuguesas. A REN garante que entrega, ainda hoje, o relatório final sobre o que aconteceu. O primeiro balanço revelado pela Associação Industrial Portuguesa mostra que 99% das mais de 1.700 empresas inquiridas admitem que tiveram prejuízos com o apagão. Mais de metade reconhece que não tem geradores e outros sistemas de emergência. Mais de 60% defendem que devem ser compensadas. Um terço sugere uma redução no preço das tarifas de eletricidade. Calcula-se um prejuízo de 2 mil milhões de euros às empresas pelas mais de 10 horas sem energia. Um mês após o apagão de 28 de abril, Portugal e Espanha continuam a investigar. As primeiras conclusões espanholas identificaram 3 falhas no sistema elétrico do país. O governo criou uma comissão para investigar o ocorrido e está a analisar 756 milhões de dados de todos os operadores. Já em Portugal, a REN, que gera o Sistema Nacional, prometeu entregar ainda esta quarta-feira um relatório à entidade reguladora dos serviços energéticos, depois do prazo inicial de 20 dias ter sido prorrogado. O Ministério das Infraestruturas pediu ainda auditorias aos reguladores dos setores dos transportes aéreo, terrestre e fluvial e ao das telecomunicações. A nível europeu, o comitê criado vai elaborar relatórios sobre o incidente, todos ainda em curso. Urge some patience here. In other cases, it has often taken several months to understand what the root cause of the issue was. What we understand is after the root cause essentially triggered some oscillations in the power grid. At some moment, demand and supply installations started to decouple in an automatic way, and when one installation decouples, the frequency drops further, then another installation decouples, and then within essentially a second, the entire system goes down. So we understand what happens after the frequency limits are breached, but we do not fully understand yet what was the initial trigger of that. Até agora não há indícios de um ciberataque. Caso se conclua que a responsabilidade do incidente é dos operadores, pode haver lugar a compensações aos clientes afetados. Os últimos envelopes, mais de 2 mil, chegaram um pouco depois das 4 da tarde. Mas a essa hora já só um milagre poderia inverter a tendência que se verificava desde a manhã. Primeiro o Chega, segundo o AD e terceiro o PS. Na Europa, o Chega já tinha garantido um deputado. A única dúvida era saber se conseguiria o segundo, ao contrário do PS, que por esta altura já tinha perdido a esperança de manter o único deputado que ainda tinha pela imigração. Uma derrota de que não há memória, admitida horas antes pelo próprio presidente do partido, num post no Facebook. O PS deverá passar a ser o terceiro maior partido em número de deputados, depois de apurados os votos nas comunidades, na Europa e fora da Europa. Fora da Europa, o jogo esteve quase sempre empatado, com o Chega e a AD ficarem com um deputado cada, e o PS, tal como nas últimas legislativas, a não conseguir eleger nenhum. Foi só com a contagem praticamente fechada que se ficou a saber que o Chega falhou o terceiro deputado, ainda que por muito pouco. A verdade é esta, nós metemos 2 deputados, o Chega meteu 2 deputados. Nós aumentámos um deputado, o Chega não aumentou nenhum deputado. Esta é a realidade objetiva que sai destas eleições. Depois de todo o esforço e toda a votação que tivemos, que foi esmagadora, a maioria que seja na Suíça, no Luxemburgo, na França, na Bélgica, mesmo na Inglaterra, chegámos ao fim e não eleger o segundo deputado por escassos votos é um pouco de desilusão. Com PS e Chega empatados nos 58 deputados, estes 4 escolhidos pelos imigrantes eram decisivos e ao Chega bastavam 2 para se tornar o maior partido da oposição. Em número de votos, o PS até teve mais, mas o que conta mesmo é o número de deputados no Parlamento.
Vindo de Angola, Bernardo Santana aterrou cedo no aeroporto de Lisboa. Não esperava ver tanta gente no controle de fronteiras. Nós aterramos aí por volta das 7 horas e 15 minutos e, portanto, desde a altura em que cheguei na zona da imigração até a altura em que fomos atendidos, deu para aí umas 3 horas. O que fez com que nós ficássemos esse tempo todo, no meu entender, é a multidão que estava à nossa frente. A espera agrava-se quando os horários de chegada dos voos fora do espaço Schengen coincidem, mas não foi assim toda a manhã. Creo que era poquito, pero se movieron rápido. Sí, se movieron rápido. Y muchas de las familias venían en 2 o 4, como mi hija y yo, ¿no? Entonces, si vienes en grupo, pues es rápido. It was very easy. The only wait we really had was for baggage. And once we got our baggage, it was very fast. Depois das longas esperas dos últimos dias, provocadas pelo novo sistema de controle, em comunicado a Direção Nacional da PSP informou que vai antecipar o reforço previsto para o verão apenas em Faro, 14 a 20 profissionais para fazerem face ao aumento de voos numa zona que vive do turismo. As pessoas que chegam não ficam vão colar o rótulo ao país e não à legislação que foi implementada. Portanto, é um trabalho conjunto para acelerar, para ver se antes do pico do verão chegar, se conseguimos ter uma situação melhor. A Associação de Profissionais da PSP lamenta a forma como a implementação do novo sistema tem decorrido e a formação tardia. Estes polícias vão ser deslocados do seu local de trabalho, das suas áreas de residência, e têm que ir em ajudas de custo. Ora, as ajudas de custo que hoje são praticadas são valores que não fazem face àquilo que é os custos da hotelaria, nem aos custos que é das refeições no Algarve. A SIC, a direção da PSP, esclareceu que em julho termina a formação de 500 agentes que a partir de agosto irão reforçar os aeroportos do continente e ilhas. A falta de médicos em especialidades diversas já não surpreende os administradores hospitalares. Por isso, o recurso aos prestadores de serviço tem sido a solução, mas no verão até os tarefeiros escasseiam. Temos menos médicos, particularmente médicos, do que aqueles de que precisaríamos para computar as escalas, se em algumas urgências metade dos turnos são asseguradas por prestadores de serviço, por tarefeiros. E se eles estão menos disponíveis durante os meses de verão, particularmente o mês de agosto, é natural que tenhamos falhas. E, portanto, assim tem acontecido nos últimos anos e, infelizmente, é muito provável que aconteça também este ano. Antecipando a época estival e a falta de clínicos para preencher as escalas por causa das férias, o Governo é de novo alertado para a possibilidade de, além de ginecologia e obstetrícia, a população se deparar com mais urgências encerradas em alguns pontos do país. É altamente provável que tenhamos mais falhas em obstetrícia e em pediatria, tendo em conta o histórico, tendo em conta a escassez de profissionais, mas não podemos descartar a hipótese de termos também nas urgências gerais, particularmente em algumas especialidades, em algumas áreas, em algumas vias verdes, até como já aconteceu no passado. O que o Governo pode fazer? Pode tomar decisões, como, por exemplo, em algumas áreas do país, assumir desde logo uma concentração da atividade, por exemplo, em obstetrícia e em pediatria. Isso tem sido muito discutido na região de Lisboa e Val Tejo, na Península de Setúbal, em concreto. De que é que nos vale querer que as 3 urgências da Península de Setúbal continuem a funcionar, as 3 urgências da obstetrícia, se depois, em alguns dias, não temos obstetras para que funcione nenhuma? É um apelo à organização para os próximos meses e um pedido de medidas urgentes que atraiam mais médicos para o SNS. O esforço do dermatologista Miguel Alpalhão para diminuir as listas de espera no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, saiu caro ao Serviço Nacional de Saúde. Os valores pagos pelo trabalho adicional aos sábados, que estão agora na praça pública, causam estranheza ao público em geral e também na classe médica. É o caso do cirurgião José Fragata, com anos de experiência em hospitais públicos. Uma remuneração de 50 mil euros num dia só, no fim de semana, parece-me absolutamente despropositada. Portanto, claramente isso indicia 2 coisas. Houve quem pudesse ter-se aproveitado, por outro lado, mostra um sintoma mais grave, que é uma falta enorme de controle. O atual Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, no ano passado, fez 2 auditorias à equipa de dermatologia
e em nenhuma foram detectadas irregularidades. Uma das auditorias visava a área da gestão, a outra apontava para a codificação dos atos médicos. O que é codificar em si? É traduzir o que se passa a nível hospitalar, em termos de internamentos e de cirurgias de ambulatório, traduzir para códigos, e nós somos então os tradutores do que se passa. E é a partir daí que se desenvolve toda uma série de pagamentos, tanto para seguradoras como para terceiros pagadores, para tribunais. As contas são acertadas desta forma. Mas o sistema está desatualizado e o agrupador de códigos tem brechas que permitem abusos por parte dos médicos. Este erro do agrupador, tendo sido reconhecido por parte dos interessados, é aproveitado, como é lógico. Então, se eu fizer tudo direitinho, tenho um pagamento de 5.000 euros por uma pequena cirurgia, então deixa-me aproveitar. Aparentemente, o médico dermatologista inseria no sistema os próprios atos médicos e definiria como pequenas cirurgias, simples remoções de sinais, por exemplo, que demoravam escassos minutos, como cirurgias em ambulatório, para efeitos de redução das listas de espera e pagas como trabalho adicional. A classe médica é dominantemente séria, mas obviamente as coisas têm que estar reguladas e estes desvios têm seguramente que ser acautelados para evitar desmandos destes. Obviamente ninguém pode entender e sobretudo aceitar. Por causa destes desmandos, a administração do Santa Maria pediu uma auditoria à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, uma auditoria interna extraordinária e 4 auditorias clínicas à equipa de dermatologia. Uma situação duvidosa que levou agora o Governo a querer saber o que se passa em 39 unidades locais de saúde. Que isto não sirva para diabolizar o Serviço Nacional de Saúde ou para justificar outro tipo de escolhas que não seja o reforço do Serviço Nacional de Saúde e da sua gestão. E, portanto, eu espero que não se tirem daqui ilações erradas deste caso. No ano passado foram realizadas cerca de 38.000 cirurgias no Hospital de Santa Maria, um recorde de atividade que em dermatologia, pelo menos, não se vai repetir. Por causa deste caso, o programa de recuperação de listas de espera foi suspenso e o Ministério Público está também a investigar. Não revela onde terá escondido o corpo, mas, de acordo com o Correio da Manhã, Jair Pereira terá assumido a um amigo próximo a autoria do homicídio. E nessa alegada conversa, via chamada telefónica na noite de 19 de maio, terá admitido mesmo que escondeu o corpo da ex-namorada numa mata, em circunstâncias que ainda estão por apurar. A Judiciária tem no terreno uma grande operação de caça ao homem. E nas últimas horas esteve de resto na casa do suspeito e em outros locais à procura de pistas. Há 10 dias que Jair, de 54 anos, e São, de 69, ambos residentes em Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, deixaram de ser vistos. O mesmo jornal conta que o suspeito terá feito nos últimos dias outras chamadas telefónicas a ameaçar suicidar-se. O caso continua a ser investigado. Os inspectores da Judiciária procuram construir o puzzle, peça a peça, e a tese de homicídio ganha cada vez mais força. Alguns dos familiares e amigos mais próximos já foram ouvidos. Procuram-se respostas para o que aconteceu a 18 de maio. Uma senhora que estava esta manhã a sair do autocarro foi atropelada por uma bicicleta. O momento aconteceu durante esta reportagem na Avenida Montevideo, no Porto. A mulher de 65 anos foi assistida no local pelo INEM e transportada para o hospital. Ele disse que foi uma bicicleta. E foi quando eu comecei a falar com ele e disse-lhe: é provável, elas são tantas aqui e a velocidade são grupos de 10, 15, 20 por aí fora, e alguns às vezes quando vêm 2 ou 3 a chispar, só podia dar nisto, não é? A versão de uns é diferente de outros, sejam peões, condutores ou utilizadores de bicicletas. É evidente que os automobilistas tratam os ciclistas como uma subespécie. As pessoas, as poucas que há, não respeitam. Andam por cima dos passeios, com as pessoas e essas coisas todas. Deviam andar por aqui. A opinião agrava-se sobre os utilizadores de trotinetes.
Há muita gente a usar trotinetes que eu acho que efetivamente não sabe andar em cima de uma trotinete e, portanto, tem poucos cuidados. Eu acho que a trotinete, pelo que eu sei, gera até mais acidentes, né? E também existe uma certa imprudência dos que usam, por conta que é alguma coisa, parece um brinquedo, mas na verdade não é, né? As trotinetes, quem inventou aquilo, eu não sei. Ainda é pior que há pouco equilíbrio, também como na bicicleta. E já não é a primeira vez que as pessoas são tocadas por um carro ou isso ou aquilo e são capazes de ter ferimentos graves ou até morrerem. Nos primeiros 4 meses do ano, houve 623 acidentes a envolver utilizadores de velocípedes e trotinetes. Segundo a PSP, 16 pessoas ficaram gravemente feridas, mas não houve vítimas mortais. Os dados da Polícia de Segurança Pública revelam ainda um aumento de acidentes com vítimas nos últimos 5 anos. A maioria relacionados com colisões, despistes e atropelamentos. Até dia 3 de junho, a PSP leva a cabo uma operação de sensibilização e fiscalização direcionada aos utilizadores de bicicletas e trotinetes. O objetivo é prevenir e dissuadir os comportamentos de risco que contribuem para a sinistralidade rodoviária. Ao fim de mais de 2 meses de bloqueio total, a notícia da abertura do primeiro centro de distribuição de ajuda em Rafah, no sul de Gaza, levou milhares de pessoas a precipitar-se para o local. I have seen yesterday the shocking images of hungry people pushing against fences, desperate for food. It was chaotic, undignified and unsafe. De acordo com o governo israelita, terão sido distribuídos 8.000 cabazes, o que significa que grande parte das pessoas que foi à procura de mantimentos regressou sem nada ao ponto de partida. As forças israelitas alegam ter disparado para o ar para tentar controlar a multidão. Cerca de 50 pessoas terão ficado feridas e há também relatos de mortes. A distribuição de ajuda foi suspensa e retomada apenas esta quarta-feira. We have predicted that with this hub, people would be asked to walk for kilometers, which seems to have been the case, waiting long hours in the sun, waiting to be... As Nações Unidas e outras organizações alertam para o facto do governo israelita querer condicionar e instrumentalizar esta ajuda com objetivos políticos e territoriais. O principal responsável pela Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos diz não só que este modelo não resulta, como fere princípios humanitários. I believe it is a waste of resources and a distraction from atrocities. It will deprive large part of Gaza, the highly vulnerable people, of desperately needed assistance. 600 dias depois do 7 de outubro, a fome e a doença alastram em Gaza, como a devastação da ofensiva militar, que todos os dias provoca dezenas de mortes. Se já não estava bem, a lua de mel entre Washington e Moscovo parece ter azedado de vez. I'm very disappointed at what happened a couple of nights now where people were killed in the middle of what you would call a negotiation. I'm very disappointed by that. A desilusão surge já depois de ter escrito numa rede social que, se não fosse ele, a Rússia já estaria a enfrentar sérias consequências. Alertou ainda que Vladimir Putin está a brincar com o fogo. A primeira reação veio de Dmitry Medvedev. O antigo presidente russo diz que a pior coisa que pode acontecer será a Terceira Guerra Mundial. O enviado norte-americano à Ucrânia classificou o comentário como imprudente. Já o Kremlin diz que as ameaças de Trump só podem levar a uma conclusão. Трамп недостаточно информирует о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния.
Confronto cujo fim a Rússia diz estar pronta a negociar com a Ucrânia já na próxima segunda-feira em Istambul. Promete, por isso, levar para a Turquia uma lista de condições para acabar com a guerra. Uma delas, que a Ucrânia nunca seja admitida na aliança militar, em que mais anseia entrar. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Ainda sem convite para a próxima Cimeira da NATO, Zelensky esteve esta quarta-feira em Berlim, onde recebeu duas promessas: a de novo pacote financeiro da Alemanha e o arranque da produção conjunta de mísseis de longo alcance entre os dois países. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Desta forma, o chanceler alemão responde aos parceiros de coligação que não aceitavam o envio de mísseis de fabrico alemão e quase agrada a gregos e a troianos. Поэтому прямое вовлечение в войну уже очевидно. Guerra que se arrasta há mais de 3 anos e que não para de fazer vítimas. E entre as mais recentes estão 3 irmãos que perderam a vida no violento ataque russo do último fim de semana. Це жахлива трагедія, це непоправна трагедія. Що це дітям? Діти не мають цього, не мають страждати. As crianças tinham 8, 12 e 17 anos. O País e o Mundo, num jornal à sua medida. Até amanhã.